Muito bom dia, meus amigos. Estamos chegando com o nosso Trampolim Esporte, 7h30 da matina, diariamente aqui na sua TV Trampolim, falando sobre futebol, falando sobre a rodada do final de semana. Ontem, segunda-feira, nós não tivemos o nosso programa, mas hoje estamos cedinho aqui, nesta terça-feira, dia 14 de janeiro. Amanhã já é meio do mês, cara. E amanhã já tem rodada pelo Campeonato Estadual. Campeonato Estadual que começou no último sábado. Tivemos 2 jogos e no domingo também mais 2 jogos. E amanhã já teremos mais 2 jogos. Quem está comigo logo cedinho aqui falando sobre futebol é o meu amigo Ricardo Fonseca. Ricardo, muito bom dia para você, que tenhamos aí uma terça-feira, quem sabe, Ricardo, um pouco mais tranquilo em relação a ontem, que foi aquela chuvarada toda, né, que possamos ter uma terça-feira, não precisa ter tanto calor, mas também não precisa ter tanta chuva, que a chuva venha, mas que seja muito mais para o interior do estado. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Pedro Neto, bom dia, Maicon, bom dia, amigos que curtem tudo que se fala de futebol na Metropolitana. Ricardo, nós tivemos no último final de semana o início do nosso campeonato estadual. Tivemos jogos no sábado, jogos no domingo. Algum resultado te surpreendeu, Ricardo? Surpreendeu muito. A vitória do América. 5-0, Pedro Neto. Partida de luxo de um time que era dúvida pela amostragem que tinha adquirido nas partidas amistosas. Venceu apenas 2 equipes sub-20. Então, apontava com muitas dificuldades. Mas parece que o nível do campeonato vai ser duvidoso, Pedro Neto. A vitória do Potiguar sobre o Santa Cruz, no teu entendimento, foi uma surpresa ou o Potiguar chega chegando? Pedro Neto, o time do Santinha de Natal, da capital espacial do Brasil, é um time que a fotografia está um pouco diferente do que foi o outro ano. Paulinho, seu principal jogador de ataque, que dentro da área mortal, não está mais no Santinha. O Santinha está investindo em novos jogadores que, a meu ver, não souberam aproveitar o fator local e sofreram 2 contra-ataques, levaram 2 gols do time macho lá da cidade de Mossoró. Em relação ao ABC Futebol Clube, o ABC no último domingo, Ricardo, vencia o jogo por 1-0 até os 46 do segundo tempo. Pasme, num contra-ataque. Num contra-ataque o ABC vencia, mas tomou um contra-ataque, sim senhor. Saída de bola rápida do goleiro da equipe do Laguna com as mãos e o Laguna chega ao empate. O ABC vai para esse jogo de amanhã, no estádio Arena das Dunas contra o Potiguar, pressionado, Ricardo? Não tenha dúvida nenhuma, Pedro Neto. Empatar com o Laguna, que veio da segunda divisão no primeiro jogo, e com uma formatação tática inadequada com o adversário que ele enfrentou, coloca a obrigada de vitória, mas um alto limite de não perder mais pontos, sob pena de, num terceiro jogo, levar e receber um apupo geral e restrito da massa alvinegra. Pois é, Ricardo. Aí vamos lá. Você citou um fato que ontem eu citei isso na Mix, na Rádio Mix, eu citei isso na Rádio CBN, eu citei isso na TV Metropolitana, você estava comigo lá e também tocou nesse assunto, tudo. Como é que o Ney Franco, o que foi que deu na cabeça do Ney Franco, que é um técnico experiente, um baita de um técnico, para jogar com o Laguna, com todo respeito, você entrar no 3-6-1, com apenas um atacante que não é mais tão atacante assim, que é o Alisson. Não é muita precaução não, Ricardo? Pedro, eu vou fazer uma analogia. Deu como treinador do Força e Luz, da Inserve, do São Paulo de Parnamirim. Quando eu jogava contra ABC e América, era uma partida distinta. Eu cheguei a fazer até 4-6-0. 4-5-1, porque eu jogava contra um time francamente superior. Eu não tinha possibilidade. E, periodicamente, eu dava lá uma salpicada. Vencemos o ABC, o campeão do estado de 95. No último jogo no Força e Luz,
eu empatei na estreia de Estevão Soares, 1-1, lá no Juvenal Lamartine. Mas eu tinha uma explicação, eu jogava com um time francamente, nitidamente superior. Agora, o ABC me apresentar um 3-6-1, ou seja, 3 zagueiros, 6 no meio de campo, 4 mais os 2 laterais, o esquerdo e o direito, e um jogador na frente, significa dizer que o ABC estava com medo do time do Laguna, o campeão da segunda divisão. E senhores hão de convir que mesmo com um plantel diminuto, mesmo com um plantel carente, em seus domínios, na bomboneira do Nordeste, é demais para o meu gosto, Pedro Neto. Ricardo, deixa eu te perguntar um negócio. O ABC, não conseguindo um bom resultado amanhã contra o Potiguar, corre o risco do torcedor alvinegro já começar a fazer cobranças mais fortes em cima da direção que prometeu tanto durante a eleição, Ricardo? Pedro Neto, não tenha dúvida disso. O ABC é um clube de massa, é o mais querido do Estado. Significa dizer que a sua torcida é exigente. Já a perda da classificação da Copa do Lampião, da pré-Copa de Lampião, que o ABC perdeu, em média, 2 milhões de reais, só isso aí já é plausível da sua torcida chiar. Empatar o primeiro jogo do campeonato estadual com 7 rodadas o torna na obrigada de vencer a próxima partida. Se não acontecer, eu não quero nem ver, Pedro. Ricardo Fonseca, o que acontece com os dirigentes do nosso futebol? Nós tivemos aqui uma segunda divisão com vários jogadores que se destacaram. Posso citar rapidamente aqui: Paulinho, Lucas, que o América contratou, Michael, Michel, como queiram, do Potiguar. O Rio Grande tinha jogador bom. Isso. Do Potiguar de Currais Novos, o Ibiapino, que foi para o 13 de Campina Grande do Rio Grande, o goleiro do Laguna, que me foge o nome agora, que atuou ontem, Quem mais? Porra, tem aí no mínimo uns 5, 6, 7, 8 jogadores na segunda divisão que poderiam ter sido contratados. Bote 10 jogadores. 10 Pronto, jogadores. vamos lá. 10 jogadores. Mas os nossos dirigentes dizem que não tem perfil para jogar no ABC. Não tem perfil para jogar no América. Ricardo, vem cá. Entre alguns desses contratados em ABC e América, todos eles têm perfil para jogar em ABC e América, Ricardo? Tem uns que a gente nem sabe quem é. Agora eu vou te dizer, o que é esse perfil que eles falam? Pedro Neto, quando eu fui treinar o time adulto feminino do América, eu fui incumbido de ir no aeroporto receber a jogadora Formiga. Tive que ir com a camisa do América para ofertar para ela. Ou seja, jogador para encher o aeroporto. Quando eles falam o perfil, é esse perfil que eles estão dizendo. Na vontade deles, eles queriam jogadores que enchessem o aeroporto para fazer agrado à torcida. Só que não funciona assim. Futebol não funciona assim. Às vezes o jogador que enche o aeroporto, dentro das 4 linhas, não corresponde, Pedro Neto. Aí eu pergunto a você, por que esses dirigentes não são cobrados pelos torcedores? Porque quando você olha, vamos lá, vamos pegar a SAF do América como exemplo. Ricardo, a SAF rebaixou o América, a SAF não conseguiu acesso agora, a SAF foi desclassificada, do caso o América, que a SAF é responsável pelo futebol, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, na segunda fase do ano passado, e você não vê cobrança, Ricardo, por parte do torcedor. Por que isso? Os caras são blindados, é isso? Mas você não tenha dúvida disso. Existe, digamos, uma cortesia de determinados segmentos da nossa imprensa que vem com bons olhos a SAF. Sabe-se lá o porquê, entendeu? Quando, na realidade, quem trabalha na mídia tem que relatar para o torcedor o que se passa dentro do futebol, em toda a sua conjuntura. Não maquiar maus resultados.
tem que descrever tudo o que acontece. Esse é o caminho da imprensa chamada correta. A imprensa é aquela outra, que usa de subterfúgio para mascarar o que está errado. Aí, Pedro Neto, aí, pelo amor de Deus. É incrível, né, cara? Eu fico abismado. Voltando ao ABC Futebol Clube, Eduardo Machado, ainda na pré-campanha, disse que tinha de 6 a 7 jogadores, já todos contactados, conversados, coisa e tal. E aí, Ricardo, o que nós estamos vendo é o ABC contratando jogadores, segundo informações dos próprios dirigentes, que são promessas. Promessa de quê? É algum santo, por um acaso, que está precisando dessa promessa, Ricardo? Não foi ventilado que viriam jogadores de outros países? Pelo menos foi dito que sim. Meu amigo, o ABC precisa de jogadores de meio de campo que façam transição e segundo passe correto. O ABC precisa de atacantes pelo lado e o atacante, o follow-over, o centroavante. O ABC precisa do meio de campo para frente de vários jogadores. E nós sabemos, tu sabes, eu sei, a torcida sabe que são caros. Se continuar nesse chororô que não tem dinheiro, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou só comentar na imprensa os jogos do ABC e não vou ter a fã esperança nenhuma. Ricardo, quando você vem para o futebol brasileiro, olha só que absurdo. No último domingo, o Retrô jogou a sua primeira partida pelo Campeonato Pernambucano. Muito bem. O Retrô perdeu por 3-1 para o Maguari. O mesmo Maguari que venceu o América nos amistosos. Muito bem. O Retrô simplesmente mandou embora o seu técnico na segunda partida. Foi eliminado da pré-Copa do Nordeste nos pênaltis para o Motoclube e depois perde na estreia para o Maguari. Rapaz, dá para você entender? O cara passou a temporada todinha fazendo um trabalho. Na segunda rodada, não, na segunda partida dele como técnico da equipe, ele é manda embora. Me explica aí, você que é técnico, não está dentro do campo hoje, mas você é técnico. O que dizer, Ricardo? É o seguinte, eles devem ter contratado um treinador que estava, em vez de se firmar no futebol, um treinador que precisava mostrar resultados. Como os resultados não vieram, é mais fácil botar o treinador para fora do que se desvencilhar dos jogadores. É muito simples esse raciocínio, pelo menos. Ah, mas, bicho, com 2 jogos, Ricardo, um empate e uma derrota, isso é motivo para mandar o técnico embora, cara? É óbvio que não, mas a filosofia, o modus operandi do nosso futebol é assim, Pedro Neto. Ganhou inteligente, perdeu é otário. Tá, vamos lá, vamos continuar no futebol brasileiro ainda. Como é que eu posso explicar para o torcedor do Rio Grande do Norte que hoje o Maranhão tem 2 clubes disputando a Copa do Nordeste e o Rio Grande do Norte não tem, aliás, o Rio Grande do Norte só tem um, que no caso é o América por ser o campeão. Mas os 2 que disputaram a pré-Copa do Nordeste estão fora. Como é que eu explico isso para o torcedor que o Piauí também tem 2 clubes disputando? Pedro Neto, você lembra que no ano passado nós criamos uma celeuma sobre o ranking dos times do Rio Grande do Norte, com o Piauí, com os outros irmãos do Nordeste? Nós ficamos até na dúvida se o Rio Grande do Norte tinha mais ranking que eles. E a gente não chegou a conclusão nenhuma. Está aprovado aí, ó. Nós estamos abaixo, Pedro Neto. Hoje, o nosso ranking, embora eu não sei como, a Federação do Rio Grande do Norte diz que é a 14ª no ranking das federações, mas o futebol nosso não é o 14º no Nordeste, ou é? É a 14ª, sim. Nós estamos à frente de quem? Amapá, Acre, Rondônia, Roraima, quem mais? Da região norte. Lá em cima, somente o futebol só existe no Pará. Nenhum outro estado do norte, Ricardo, tem futebol, amigo. Aí você vai para o centro-oeste. Quem? Você só tem futebol em Mato Grosso do Sul, com
o Cuiabá, ok? Mas aí quando você olha, Ricardo, o outro Mato Grosso não tem futebol, Brasília não tem futebol, Tocantins não tem futebol, está explicado porque ela é a 14ª, 15ª, 16ª, sei lá o que, Ricardo. E só quem sofre os males dessa situação é o torcedor potiguara, que não tem bons espetáculos no seu estado. Gosta tanto de futebol e não consegue ter o estorno que deveria ter. Agora, os culpados disso como é que eu vou te dizer, é um conglomerado de situações que levam esse ocaso do nosso futebol, que é paulatinamente a gente foi cedendo espaço para outros estados, irmãos. Isso é você que está dizendo, né? Porque para os nossos dirigentes está tudo maravilhosamente bem. Não tem do que estar reclamando, pô. Está reclamando do quê? Nosso futebol está muito bem, Ricardo. Pelo amor de Deus. Ser eliminado por um tal de Maracanã, pelo amor de Deus, velho. Isso na tua cabeça e na minha, né? Porque para os nossos dirigentes eu reafirmo. Um pires numa mão, uma sacolinha na outra. Amigo, o que os caras mandarem os dirigentes dos clubes dizerem, eles vão dizer, Ricardo. Outra coisa, Pedro Neto, nós temos a Arena das Dunas, o estádio mais belo e plástico do futebol brasileiro. Os nossos times sendo eliminados em pré-Copa do Nordeste, sinceramente, dá vontade até de cry, de chorar, cara. Hoje o Arena das Dunas é muito mais um negócio do que um estádio de futebol, Ricardo. Todas as suas salas, todas as suas lojas estão alugadas, arrendadas. Todos os grandes shows são feitos no Arena das Dunas. Detalhe, não estou dizendo com isso que eu sou contrário. Não, não sou. Tanto é que se você pegar o Allianz Parque, muitas e muitas vezes o Palmeiras já teve que suspender os seus jogos, levar para o interior porque foi marcado um grande show lá, ok? Porque não esqueçamos o seguinte, isso é uma PPP, parceria público-privada. Enquanto não passar a ser do Estado, quem manda é a privada. Só que qual é o meu receio? É que hoje nós reclamamos justamente por tirarmos o futebol, colocarmos lá para shows, isso, aquilo, aquilo outro. Só, Ricardo, que o meu receio é quando virar público. Será que terão o zelo que estamos tendo hoje, ou não será mais uma cabine de emprego, como você mesmo pegou tantas e tantas vezes aí, colegas nossos de profissão, no antigo Castelão Machadão na FENAT, Ricardo? Mas me diga uma coisa. Qual é o carro-chefe do estádio de futebol, de soccer, que foi feito para a Copa do Mundo? Qual é o carro-chefe? Deveria ser o futebol. Deveria ser. Deveria ser. Deveria ser. Mas não é. Isso aí é inacreditável. Isso aí... Pedro Neto, eu tenho a impressão que ainda restam mais ou menos uns 10 anos para se quitar esse estádio, não é? É 2029, são mais 5 anos para frente. Mais 5 anos. Então vamos ver, quando esse estádio estiver quitado, se ele vai se voltar para a prática do futebol. Você acredita mesmo que vá? Eu acredito em Papai Noel, em Salamandra do Jaral, em Saci Pererê, eu acredito em um bocado de coisa. Complicado, muito complicado. Ricardo, para finalizar com você, nós estamos vendo aí a seleção brasileira que só se reunirá novamente em maio, né, para mais 2 jogos, março e abril, para 2 jogos pelas eliminatórias. Se você espera algo diferente, Ricardo, ou serão os mesmos de sempre, como vem sendo nos últimos 20 anos, Ricardo? Pedro Neto, na minha época de guri, existia o que a gente chamava de time de esquina. O que era time de esquina? Você se reunia com os amigos no final de semana e ia jogar. Ia nas praças esportivas jogar. Futebol salão, futebol de campo, o que fosse. Eu te pergunto o seguinte, a seleção brasileira não tem o mesmo diapasão? Eles se reúnem no final de semana para jogar futebol. Até quando isso vai existir, Pedro Neto? Além disso, tem um outro detalhe. Quando se reúne, vão buscar jogadores na Ásia,
Europa, Oceania, leste europeu, os daqui não servem para nada a não ser para os empresários venderem e ganharem dinheiro, né, Ricardo? Essa aí é a outra moeda, é a moeda financeira, que serve aos interesses pelo vil metal de empresários tão somente. Essa história do jogador brasileiro, pela Lei Pelé, sair adoidadamente. Teve ano que saíram 3.000 jogadores, 3.000 garotos do futebol brasileiro. Tá? Então, essa sangria de qualidade tem como resultante estas pífias apresentações. Nós estamos, não sei se quarto ou quinto lugar nas eliminatórias. A gente nunca viu isso. Pelo amor de Deus, tentem mudar essa Lei Pelé, porque ela é simplesmente terrível aos interesses do clube. Hoje, o clube de futebol prepara a garotada para ser vendida, não para preencher as lacunas do seu futebol profissional. Não sei se você sabe, mas eu vou te fazer uma pergunta de Enem. Você sabe quantos jogadores estrangeiros hoje os clubes de futebol brasileiro podem contratar? Na súmula de jogo, ele pode ter 9 jogadores. Na súmula de jogo. Significa dizer porque pode ter mais. São 13 jogadores, Ricardo. 13. Aí eu te pergunto, quem é que ganha com isso? É óbvio que são os países aqui vizinhos nossos. Venezuela, Equador, Colômbia, Uruguai. Por quê? Porque vendem esses jogadores para o nosso futebol a preço de banana, já que a moeda deles ainda consegue ser inferior à nossa. É ótimo para os jogadores que vêm jogar no centro maior e melhor ainda para os clubes, no caso, para os nossos clubes, porque os dirigentes, empresários, dirigentes ganham muito dinheiro com isso, Ricardo. Neto, isso aí tá um vício, um vício que está levando paulatinamente o futebol brasileiro ao seu ocaso. O ocaso é o fim. É o término, é o fim do dia, é o fim de tudo. Se providências não forem tomadas, se pessoas de bem não assumirem o controle do futebol brasileiro, via federações que também... tem palavras que eu não vou usar, mas estão prejudicando. É um comboio de atitudes negativas, entendeu? Das federações estaduais aos mandatários da Confederação Brasileira, estão tornando o nosso futebol inviável. Olha o que eu estou dizendo. A seguir nesses passos, o nosso futebol vai desaparecer. Ricardo, para finalizar com você, nós temos 5 clubes do Nordeste que irão disputar a Série A. Esses mesmos 5 clubes irão disputar a Copa do Nordeste. Dá para pensar em algum outro vencedor que não saia de Fortaleza, Ceará, Bahia, Vitória e Sport? Uma coisa que eu nunca pensei em ver, Pedro Neto, era o Fortaleza, o tricolor do PC, dar de lapada no Grêmio de Futebol porto-alegrense na aquisição de jogadores com mais poder de punch que Grêmio e muito time grande do futebol brasileiro. E o Bahia do mesmo jeito. Até que, enfim, o futebol começa a blindar os times do Nordeste. E vamos torcer para voltarmos a ser campeão. Porque o Bahia foi campeão em 59, em 88 ou 87, se eu não me engano. O Sport já foi campeão. O Ceará não foi campeão de Copa do Brasil, porque foi roubado lá em Porto Alegre contra o Grêmio. Então, vamos torcer, já que somos 5, vamos ser 5 que vão lutar pelo título, Pedro Neto. Finalizando com você, Ricardo, nós tivemos no último domingo uma vitória do Barcelona sobre o Real Madrid por 5-2. Você já me disse que você assistiu esse jogo. Te surpreendeu, te chamou algo te chamou a atenção, Ricardo, nesse compromisso? Me chamou a atenção a empáfia dos jogadores merengues do Real Madrid. Eles acham que jogam muito. O Vinícius Júnior, que hoje é o melhor jogador do mundo, simplesmente não esteve em campo. O Rodrigo, aquele do Santos, foi melhor que ele. Mas, no todo, o futebol é futebol.
Football Association, ou seja, é a associação de jogadores dentro do campo se ajudando mutuamente, não individualismo tão somente puro. Enquanto o Barcelona foi association, o Real Madrid foi individual. E quando você soma o seguinte, ó, um time entrosado que tem qualidade, a qualidade ajuda muito o entrosamento. Agora, quando você tem um time de qualidade que não mostra entrosamento, tu não vai vencer nunca, Pedro Neto, contra times de força igual. Maravilha, Ricardo. Muito obrigado, meu amigo. Uma excelente terça-feira para você. Um restante de dia aí que está só começando, maravilhoso. E que possamos ter aí uma terça-feira com menos chuva do que tivemos ontem em Natal. E quem sabe, Ricardo, amanhã possamos ter 4 grandes jogos pelo Campeonato Potiguar. Na quinta-feira, você volta para falarmos mais sobre o futebol potiguar, nordestino e também nacional. Tá bom, meu amigo? Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, meu amigo, por me dar mais uma oportunidade de falar do que eu gosto, do que eu vivencio o dia inteiro. Grande abraço para ti, para o Michael e para as pessoas que curtem a Trampolim. Valeu, Ricardo. Um grande abraço. A todos vocês que estiveram comigo, com o Ricardo até agora, aqui cedinho da manhã, já falando sobre futebol. Muito obrigado mesmo. Amanhã, às 7h30 da matina, nós estaremos de volta aqui com o nosso Trampolim Esportes. Muito obrigado, pessoal. Bom dia e até amanhã, se Deus quiser.